Turma, hoje é domingo de Páscoa. Nós temos na nossa igreja sempre celebrações um pouco mais simples, no sentido de que é um momento importante para ser lembrado, mas muitas igrejas acabam dando aquela ênfase muito grande, que não é errada, mas nós temos essa característica de lembrar de alguma forma, mas ao mesmo tempo também aproveitar o dia da Páscoa para trazermos um ensinamento para a igreja, às vezes relacionado ao tema ou alguma coisa ligada aos eventos que aconteceram há 2000 anos atrás. Então, o que eu pretendo trazer para os irmãos é isso daqui. Últimas palavras de um ressurreto. E aí, quando eu coloco essa chamadinha aqui, você deve estar pensando em alguns textos. Alguns vão falar, se são as últimas palavras de Jesus, ressurreto. Provavelmente estamos falando de Mateus 28, 19 e 20. É verdade, ali são registradas algumas das últimas palavras de Jesus. Mas não são essas que eu quero trazer hoje aqui. Então, provavelmente você está pensando que eu vou falar de Atos capítulo 1, versículo 8. Que é um texto meio que paralelo de Mateus. E que também são últimas, não são necessariamente as últimas, mas também são algumas das últimas palavras de Jesus. Mas eu também não vou falar de Atos capítulo 1, versículo 8. O que eu decidi trazer para vocês é um texto, não são as últimas, porque até no evangelho que eu vou trazer, diz o texto que Jesus disse outras coisas, não fala quais coisas, mas são as últimas palavras registradas em um dos evangelhos. E eu me refiro ao evangelho de Lucas. Abra comigo Lucas capítulo 24, versículos 36 em diante. Jesus vai falar algumas das suas últimas palavras. Enquanto você abre aí Lucas capítulo 24, não serão projetados todos os versículos do que eu vou ler para vocês, eu só vou projetar do 44 em diante. Mas abra comigo Lucas 24, 36 e eu quero falar algumas coisinhas enquanto você abre, ou na sua Bíblia ou no seu celular. Lucas 24, 36 em diante. Turma, uma coisa é você ouvir Jesus antes dele morrer. Tinha autoridade, não tinha? Tinha autoridade? Mateus capítulo 7, último versículo, diz que ele falava como quem tem autoridade. Jesus, antes de morrer, tinha autoridade. Então, tudo que Jesus falou antes de morrer é muito importante. Agora, pensa comigo. Jesus, ele morre, aquela morte de cruz, a morte perfeita, o Cordeiro de Deus, e no terceiro dia ele ressuscita. E depois de ressuscitar, ele traz algumas palavras. Traz para mim, se o que antes da obra dele, antes dele morrer e ressuscitar, as palavras tinham autoridade. Imagina agora que quem está falando é aquele que venceu a morte. Aquele que diz depois da morte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essas palavras são muito importantes. E eu quero ler com vocês palavras do Jesus ressurreto. O texto, então, de Lucas, capítulo 24, 36 em diante, palavras muito importantes. Diz assim o texto. Enquanto falavam sobre isso, quem que falava sobre isso? Os discípulos, falando sobre Jesus no caminho de Emaús. O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, e pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, falando das cicatrizes. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Agora sim, o texto de hoje. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês.
Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse é o texto de hoje. Últimas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Últimas palavras de Jesus. Turma, contexto aqui, Jesus tinha aparecido a 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles não tinham entendido que era Jesus. Ao fim da caminhada, eles sentam para comer e Jesus aparece para eles. Quando Jesus com eles ali, ao partir o pão, ele se revela. Os olhos deles percebem finalmente que era Jesus e Jesus desaparece. Esses 2 discípulos voltam, comentam com os 11 que estavam ali. Vocês não sabem, Jesus apareceu para a gente no caminho. Eles estão conversando e enquanto estão conversando sobre o que tinha acontecido no caminho de Emaús, Jesus aparece no meio dos 12, dos 11 agora. E Jesus aparece com a saudação comum: paz seja com vocês. E eles ficam admirados, ficam com medo, pensam que é um fantasma ou um espírito. Jesus então, para provar que é ele mesmo, mostra as mãos, mostra os pés, e Jesus come na presença deles. E aí Jesus dá o que no Evangelho de Lucas são suas últimas palavras, as suas últimas orientações. E eu quero trabalhar essas orientações a partir de uma ideia central que aparece no texto, que está aqui, olha lá. Não são as últimas palavras de Jesus? Mas o foco do texto não são as palavras de Jesus. O foco do texto são as palavras da Escritura. E o que eu estou trazendo como mensagem central desse texto é que, na compreensão de alguns elementos da Escritura, que eu vou trazer já já, é necessária uma intervenção sobrenatural de Deus para que essas pessoas aqui compreendam a Escritura. E é muito interessante esse texto, olha lá que o texto diz: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o texto diz: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Turma, nós temos o Jesus ressurreto na frente deles. O Jesus que Jesus, a gente vai dizer, com o novo corpo, o corpo glorificado, ele aparece. O milagre da ressurreição, um milagre absolutamente fantástico. Nada é maior do que o milagre da ressurreição. Mas na hora de trazer a autoridade para falar com os discípulos, em vez de recorrer à autoridade da sua pessoa que está ali, Jesus usa a autoridade da Escritura. A gente vai dizer na teologia que Escritura e Jesus têm algo em comum. Ambos são o verbo ou a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E a Bíblia é a palavra de Deus revelada, trazida, entregue para as pessoas. E na hora de falar algo para os discípulos, em vez de usar a autoridade da palavra encarnada, Jesus vai usar a autoridade da palavra revelada. E a ideia de que o ministério de Jesus não é um ministério autônomo, é um ministério que sempre esteve de acordo com a Escritura. E ele diz aqui, olha aqui, tudo que aconteceu comigo aconteceu por causa da Escritura. Só que no versículo 45 ele faz algo. Possivelmente, o texto de João capítulo 20, possivelmente ele sopra, mas aqui não fala que ele sopra, mas ele basicamente, de alguma forma, ele atua na mente, no coração, na natureza dos discípulos, para que finalmente os discípulos compreendam as Escrituras. Aí eu começo a pensar. Jesus ensinou esses cabras aqui, esses camaradas, por 3 anos. Você imagina você fazer um seminário com Jesus Cristo por 3 anos. Não é um seminário de 3 horinhas, 4 horas por dia. É de 12 horas, 24 horas por dia. E quando Jesus ensinava nesses 3 anos, os textos muitas vezes se sucedem dizendo:
mas eles não entendiam o que ele lhes dizia. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 32, mas eles não entendiam o que ele queriam dizer, e pior, né? Tinham receio de perguntar-lhe. Além de serem alunos que não entendem, têm medo de perguntar. Lucas 9,45, mas eles não entendiam o que isso significava. Mateus capítulo 13, quando fala das parábolas, mas eles não entenderam esta parábola, e vai dizer depois que ele explica. No texto anterior, caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesus diz para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E agora a gente sabe porque ao longo de 3 anos, essa turma não entende o que Jesus diz. E eles não entendem o que Jesus diz, porque eles não tinham uma compreensão sobrenatural das Escrituras. Turma, na teologia isso é chamado de iluminação. As pessoas conseguem, pessoas que não são crentes, que não têm iluminação, elas conseguem ler a Bíblia e entender as frases. Elas conseguem entender os conceitos, mas é um entendimento no nível intelectual, é um entendimento que não leva a uma mudança, é um entendimento que não leva a uma submissão. E a Bíblia entende que essa mudança e essa submissão, ela é tão importante que o entendimento intelectual é tratado como se a pessoa não entendesse a Escritura. E o texto diz, agora eles vão entender, porque agora Jesus abriu-lhes o entendimento. Aliás, a gente vai falar que, a partir de 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. A pessoa que não conhece a Jesus Cristo, ela lê o texto, ela pode até entender as frases, mas ela não aceita, parece loucura. E aí eu quero fazer algumas observações que daqui a pouquinho vão ser pertinentes, inclusive, aos elementos que compõem esse entendimento aqui. Primeiro, nós temos muitas igrejas hoje, e eu vou citar vários modelos aqui para vocês, em que as pessoas não entendem as Escrituras. Não entendem. Primeiro, teologias como teologia da prosperidade, ou chamado neopentecostalismo. Modelo de coaching, igreja de coaching, modelo de discipulado apostólico. Se você sabe o que é isso ou não sabe, podemos conversar um dia. Teologia de vitória, que Deus vai abrir porta, milagre. Vou mencionar, igreja inclusiva, que é a igreja que aceita todo tipo de orientação sexual, que hoje é muito comum também. A igreja, eu vou falar porque está nesse tópico de não compreender a Escritura, igreja com ordenação feminina, com apóstolo. O que eu estou dizendo? Se o entendimento da Escritura é um processo sobrenatural dado por Deus, quando há modelos de religiosidade em que o modelo parte de uma base que não entende a Escritura, uma possibilidade real é que grande parte dessas pessoas sequer tem a sua nova natureza, sequer teve o seu entendimento aberto por Deus. É uma possibilidade, não é a única na Escritura. Pode ser que as pessoas sejam só ignorantes. Elas têm um entendimento, mas ainda não tiveram o ensino sobre determinado tema. Ou, como acontece também nas Escrituras, pode ser que a pessoa tem um entendimento, tem a capacitação sobrenatural para entender, ela teve um ensino bíblico adequado, mas ela rejeitou porque ela é rebelde. Mas olha o que eu estou dizendo. A minha percepção hoje é que em muitos casos, e talvez até aqui tenhamos pessoas assim, a pessoa não entende, não é porque ela é ignorante ou rebelde. A pessoa não entende, porque nunca Deus chegou, nunca houve um momento em que
Deus lhe abriu o entendimento para que compreendesse a Escritura. E veja, a culpa não é do professor. Jesus ensinou 3 anos. Aqueles 11 lá, 3 anos. E se você olha, por exemplo, o escrito de Mateus, Mateus é um menino inteligente. Escreve muito bem, um grego muito polido. Pedro já é mais, nós vai, nós fuma, né? Mas não é uma questão de inteligência. Eles começam a entender aqui, não é a questão de professor, porque foi Jesus quem ensinou e ele é chamado naturalmente de mestre. Mas seja como for, seja por rebeldia, ignorância ou por falta de iluminação, quando o indivíduo não entende a Escritura, ele vai pagar um preço muito alto, muito alto. Antes de eu entrar nas questões importantes do texto aqui, sobre do que Jesus está falando, do entendimento que é importante, eu quero mencionar mais algumas coisinhas que são necessárias aqui. O uso da Escritura não significa que o indivíduo é de Deus. O usar a Escritura não quer dizer que a pessoa é de Deus. Quer ver? Dá para usar a Escritura e o conteúdo ser satânico? O que vocês acham? Prove para mim. Prove para mim. Tentação de Jesus. A tentação de Jesus, ela é o quê? É um show pirotécnico ou é um diálogo? É um diálogo. E os dois dialogam. Qual que é o recurso que ambos usam, o diabo e Jesus? As Escrituras. Olha o que eu estou dizendo. O uso errado da Escritura não é que algo, usou errado, algo, precisa melhorar. O uso errado da Escritura é uma ferramenta do diabo. Enquanto que o uso certo da Escritura combate o diabo. Então, a coisa não é pequena, não. Alguém que usa a Escritura errada, possivelmente, talvez, provavelmente, está usando aquilo de forma satânica. Porque quando o diabo quer destruir Jesus, ele usa a Escritura. Então a questão não é o uso da Escritura, mas como eu uso e como eu entendo a Escritura. É isso que diferencia diabo de Jesus. Não é o uso, mas é como eu uso. Se eu uso da forma errada, se eu uso da forma correta, contextual e a Escritura sendo aquilo que ela deve ser. Então, neste texto aqui, para os discípulos usarem a Escritura corretamente, Jesus tem que ter uma intervenção sobrenatural e ele abre o entendimento deles. Só que o texto nos dá também em quais são os temas que a Escritura vai ser usada aqui para que esse entendimento seja completo. E eu quero trabalhar com vocês os 3 temas que Jesus traz aqui. Olha lá. Primeiro, então, quais são os temas com respeito ao que esse entendimento aqui vai ser importante? Olha lá. Então é necessária intervenção sobrenatural para se compreender a Escritura. Em quais temas? Primeiro tema, olha lá, versículo 46. E ele lhes disse, veja como é a Escritura que ele está dizendo. Está escrito. Tudo que vai vir do versículo 46 ao 49 são coisas que estão escritas. E o primeiro tema está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Então, nessa compreensão sobrenatural da Escritura, o primeiro tema que precisa ser compreendido é o tema que eu chamo, é chamado na teologia de a Historia Salutis ou a História da Salvação. Nome bonitão, né? Não é bonito? Mas é isso que nós estamos fazendo hoje aqui na Páscoa. O que é a História da Salvação? São os eventos históricos que aconteceram na história do mundo para que houvesse possibilidade de salvação para a humanidade. Então, houve eventos lá atrás em que, com esses eventos, o ser humano que não tinha possibilidade de ser salvo, porque esses eventos aconteceram na história da humanidade, hoje é possível alguém ser salvo, não quer dizer que vai ser. Quais são esses eventos? São basicamente 4. Nascimento de Jesus. Nascimento da forma como foi, virginal, Jesus nascendo homem.
A impecabilidade de Jesus, a sua perfeição. Ele evitar a tentação do diabo, por exemplo. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. São esses os 4 grandes eventos que possibilitaram que houvesse salvação para a humanidade. Esses 4 eventos históricos que aí eu quero falar para vocês que normalmente as igrejas, na época da Páscoa, dão ênfase. Quando se fala de Páscoa na igreja, eles falam do quê? Morte e ressurreição de Jesus, que aconteceram há 2000 anos atrás e são eventos históricos que nós celebramos de forma memorial. Ótimo! Mas há uma questão aqui. Jesus está dizendo o seguinte, olha lá, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e ele lhes disse, está escrito que Cristo havia de sofrer, de ressuscitar. Embora sejam eventos históricos, o que Jesus está dizendo, que o texto está dizendo é, para compreender esses eventos, foi necessária uma intervenção sobrenatural de Jesus. Porque uma coisa é você afirmar que são eventos históricos, outra coisa é você entender o que eles significam. E Jesus abre o entendimento deles aqui para que agora eles comecem a entender. A morte de Jesus é isso, a sua ressurreição é isso, é aquilo. Porque se eu não entendo, eu vou perceber que isso que acontece no texto é só um fato histórico. Mas olha o que o texto diz, está escrito que o Cristo haveria de. Na sua versão está escrito, talvez, era necessário. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a Escritura diz que a morte de Jesus não é algo opcional na história. A sua ressurreição não é um exemplo, era um elemento necessário. E isso é um entendimento sobrenatural. Isso tem que ver com o conceito que Deus é. Nós conversamos um pouquinho hoje na aula, Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, para estar com Deus as pessoas teriam que ser perfeitas. Mas a gente sabe que nenhum de nós aqui é perfeito. Então esse Deus que é perfeito não aceita pessoas imperfeitas ao seu lado. Mas Deus é perfeito e ele também é juiz. E um bom juiz só é bom se ele pega o mal e condena. Então o que eu faço? Um Deus que é bom, que é juiz e que tem pessoas imperfeitas e por ser um bom juiz ele tem que condenar as pessoas. E aí nós temos que lembrar da natureza de Jesus Cristo. Jesus, ele vem ao mundo e ele vem com 2 naturezas. E isso que eu vou falar para vocês, eu normalmente dou no seminário em TS capítulo 1, não, TS 1, aula de sistemática 1. Jesus veio ao mundo, quais as naturezas de Jesus? Vocês me lembram quais são? Veio como homem, só homem e Deus. Aliás, um parênteses aqui, tem um monte de pregador que diz que Jesus veio só como homem. Agradece, mas lembra do que eu falei, né? O mau uso da Escritura é satânico. Jesus veio como homem, mas não veio só como homem. Ele é o homem Deus, plenamente humano, plenamente divino. E essas 2 naturezas são importantes, sem entrar em grandes elucubrações aqui. A natureza humana de Jesus é importante porque a penalidade da morte, lá em Gênesis, foi dada ao homem. Então quem tem que pagar a pena é o homem. E Jesus é plenamente Deus pelo tamanho da ofensa que nós tivemos. E eu vou abrir um parênteses de 3 minutos aqui. A maioria de vocês, que é das antigas aqui da igreja, conhece isso que o pastor Thomas ensinou e que eu sempre ensino. Por que Jesus tem que ser Deus na cruz? Não é só o homem morrendo, é o homem Deus. Por que Jesus tem que ser divino na cruz para a nossa salvação? E tem que ver com o tamanho da ofensa que nós oferecemos ou criamos com Deus. A questão da ofensa tem que ver não com o que nós fazemos de errado, mas com o tamanho da dignidade do ofendido. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Então pensa comigo. Né? Eu sempre uso a ilustração que nós recebemos. Ju, pega a minha caneca que está quebrada, por favor. Vem rapidinho, correndo lá, vamos lá. Pensa comigo. A minha canequinha, aliás, obrigado, Carla. Cadê a Carla representada no Andrés, né? Obrigado, que eu estou com a caneca nova aqui, vocês viram? A minha caneca foi quebrada, né? Não sei quanto que gastou para fazer uma caneca nova que o João está me trazendo aqui agora, olha lá. Mais algum fariseu aqui da igreja, algum publicano, né?
deixou a caneca pastoral cair. Certo? Olha aqui, ó, estão vendo? Sacrilégio, né? O que eu fiz? Falei, Andréas ou Carla, consegue uma caneca nova para mim? Sei lá, 30, 40 reais. Aqui está a caneca nova, certo? Então, a pessoa provavelmente, ela chegou e... Nossa! Quebrou a caneca. E aí? O que faz? Compra uma nova, 40 reais. Querida, pega aquele vaso da dinastia Ming que eu trouxe. Ah, não trouxe. Você imagina se eu faço a mesma atitude com um vaso único que acharam nas escavações na China do século II a.C., pintado à mão, né, por um chinês com dons divinos de pintar vasos. Veja comigo, e se eu derrubo o vaso, como que eu reponho esse vaso? Repõe. A questão, então, veja, eu posso pegar o vaso e fazer a mesma coisa, certo? Por que um eu pago 30, 40 reais e por que o outro eu posso jogar aqui e depois eu recolho? E o outro não tem como pagar. Por quê? A atitude de quebrar não é a mesma? Qual que é a diferença? A diferença está no valor daquele que sofreu o dano. Esse daqui vale 40 reais. Vou jogar também. Não. O outro vale 400 milhões. Então, não é o tamanho da ofensa, mas o valor ou a dignidade do ofendido. Deus, perfeito, qual que é o tamanho da dignidade dele? Me dá o tamanho, eu preciso saber o tamanho. Eu preciso saber o tamanho da dignidade de Deus. Qual é? Qual que é o tamanho? Infinita. Então, quando eu ofendo a Deus, ainda que a ofensa seja desse tamanho, o que vale não é o que eu fiz, mas a dignidade dele. Qual é a penalidade que eu deveria pagar para repor essa ofensa que eu fiz? Fala para mim. Infinita. Se a dignidade dele é infinita, a ofensa se torna infinita por causa da dignidade. E como que você paga uma dignidade infinita? Uma ofensa infinita. Como que você paga? Adivinha? Infinitamente, não é? Então, esse ser que vai pagar no meu lugar, ele tem que ter, inclusive no aspecto temporal, algo de infinitude. Dá para ter infinitude com o ser humano? Só Jesus humano morrendo na cruz, dá para ter? Eu preciso do quê? Do elemento divino pagando na cruz também. Porque, por essência, a divindade é o quê? Infinita. Então, olha que interessante. Essa compreensão que eu estou trazendo para vocês, muito lógica, ela é uma compreensão sobrenatural. Então, veja que interessante. O pagamento da pena, isso que eu trouxe para vocês, é um pagamento de alguém plenamente identificado com a minha natureza humana e de um tamanho infinito que tem que ver com a natureza divina. Então, o que nós estamos falando aqui, de que a morte de Jesus na cruz é Deus aplicando a seu Filho uma penalidade dada à humanidade, e a morte de Jesus na cruz é Deus aplicando ao Filho de Deus uma penalidade que era infinita, para alguém que é infinito. E isso é uma compreensão sobrenatural, mas mais do que a morte, a gente precisa falar também do evento da ressurreição. Foi interessante que lá no café, conversando com o Campos, que a gente não convive já há muitos anos, né, Maurício? Eu convivi com ele no exército, basicamente, e ele fez uma pergunta muito interessante sobre a ressurreição. Pedro, você falou que Jesus ficou 40 dias aqui depois que ele ressurgiu. Como foi isso? E eu estava falando das testemunhas que viram Jesus ressurreto. E disse a realidade da época. Havia nos judeus a ideia de que não, isso é uma invenção. Imagina que ressuscitou. E os cristãos estão dizendo, não, ele apareceu para centenas de pessoas, ficou 40 dias, comeu com os discípulos e depois, na frente de todo mundo, subiu aos céus. E a prova disso, de que eles falavam a verdade, é que todos esses 11 aqui, talvez com exceção de João, que morreu de forma ruim, mas não assassinado, todos os 10 ali morreram morte matada. Ah, é? Você crê nesse Jesus ressurreto? Vou te esfolar vivo. Você crê? Eu vou te crucificar de ponta cabeça. Então, não são pessoas que inventaram uma história.
E a ressurreição ela tem que ser tratada como esse fato histórico, e de que Jesus ele é o Deus encarnado que morreu nas suas duas naturezas, mas que depois ele ressuscitou ao terceiro dia. E a compreensão desses temas, a assimilação disso, o texto de Jesus está dizendo, isso é algo sobrenatural. Aliás, um último parênteses antes de partir para o próximo ponto. Turma, eu tenho visto pastores hoje, dizendo que a ressurreição de Jesus ela não foi corporal, ela foi metafórica. Se o indivíduo diz que a ressurreição é metafórica, ele é um servo de Satanás. Porque se a ressurreição de Jesus não é real, a salvação também é metafórica, meus amigos. Porque ele tem que ressuscitar corporalmente. Já pensou? Não, gente, a mole está entre nós, né? Como que eu sei? Prova, Pedro, olha aqui. Eu sinto ela entre nós aqui, né? Não, eu preciso ver o corpo vivo para dizer. Mole é o nosso cachorro, o pessoal da igreja sabe que morreu. Né? Eu preciso para dizer, não, está vivo sim. Como que é? Eu convivi, eu vi. E se alguém diz isso, esse não é de Deus. E primeiro aspecto, então, que eu preciso crer, eu preciso de uma revelação sobrenatural que a Escritura traz, tem que ver com a história da salvação. Esses eventos que Jesus viveu, que são históricos, que são a base da salvação. E o meu problema com a Páscoa nas igrejas é que elas param por aqui. É verdade, mas não é tudo o que nós precisamos compreender. E o texto segue, olha lá, versículos agora 46 e 47. E ele lhes disse, e está escrito, mais uma vez, está na Escritura, que Jesus ia sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Mas olha lá, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. O que a Escritura às vezes faz, que a Escritura precisa fazer, além de nos dar uma compreensão dos eventos históricos, para que houvesse possibilidade de salvação, a Escritura agora ela precisa atuar para que cada pessoa passe e compreenda o processo da sua salvação, que nós estamos chamando aqui processo de salvação e que na teologia, no latim, é chamado de ordo salutis, a ordem de salvação. Uma coisa são os eventos históricos que aconteceram lá, e agora são os eventos que cada pessoa que vai ser salva, ou o processo que cada pessoa que vai ser salva precisa passar para que saia das trevas e se torne uma pessoa salva. E no texto aparece aqui de forma indireta um dos conceitos, que é o conceito de fé, e aparece de forma direta o conceito de arrependimento, quando diz que em seu nome seria pregado conceito de fé, e depois o arrependimento de pecados, o conceito de arrependimento. Tendo por base os fatos históricos do que Jesus fez, agora cada pessoa precisa passar por um processo relacionado a esses fatos, para que essa pessoa agora seja salva. E esse processo é para todo mundo. E é um processo que envolve só dois elementos: fé e arrependimento, ou de forma contrária, arrependimento e fé. Então, tendo os eventos históricos, agora cada pessoa precisa entender como que ela se encaixa nesses eventos. E o primeiro diz, em seu nome seria pregado, a ideia de que é necessário que a pessoa creia em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. A ideia de que Jesus, que tinha morrido para satisfazer a ira de Deus, agora eu digo, era uma ira de Deus que não era contra a humanidade. Eu preciso dizer que era contra mim. Eu sou uma das pessoas por quem, ou contra quem a ira de Deus estava colocada, e eu merecia a morte, e a morte eterna. E Jesus pagou o que eu merecia, e eu creio nisso. Eu confio nisso. Como eu trouxe para vocês na escola bíblica, a ideia de que eu creio tanto na história da salvação, no que Jesus fez na cruz. Isso para mim é tão real, é tão verdade, que eu tenho uma disposição interna agora de redirecionar toda a minha vida por causa disso que eu creio. Isso é fé, isso é a fé que salva.
caminhando nesse Brasil, em alguns estágios que nós fizemos na época do seminário, eu me lembro que a primeira grande dificuldade que nós tivemos foi, acho que a Adriana estava nesse estágio lá em Minas, norte de Minas, quando nós fomos evangelizar pessoas que viviam no norte de Minas, divisa com a Bahia, e a gente ia de casa em casa, e a gente chegava, seminarista, né, primeiro e segundo ano do seminário, e a gente chegava lá e conversava, e falava de Jesus, e a pessoa claramente, não cristã, não cria em Jesus como Salvador, e ela dizia assim, mas eu creio em Jesus. Não, eu estou falando de Jesus que morreu na cruz, ela fala, não, eu creio. E você fala, rapaz, mas eu estou dizendo que você não crê, mas você diz que crê. Como que eu sei que... Você tem pessoas na sua família assim, eu tenho, que dizem assim, não, eu creio em Jesus. Mas você sabe que a pessoa não é crente. Você ora pela salvação dela, não, mas eu sei. O que ela está dizendo? Eu sei que aqueles fatos históricos aconteceram. O que falta para ela? Falta agora ela acreditar que aqueles fatos históricos são tão relevantes que é essa verdade que ela quer viver agora para sempre. Ela se apropriar daquilo. E esse é o processo de salvação. Como que ela vai se apropriar? Ela vai dizer, mas eu não sou digno do que ele fez. E aí vem a ideia do arrependimento. Eu não consigo me salvar. E aí fala, mas eu confio que Jesus pagou o que eu merecia. E aí é a fé. Que é esse crer a ponto de agora tudo é novo. Jesus muda a minha vida. É isso que as pessoas não fazem muitas vezes. Elas querem a história da salvação, mas elas não passam pelo processo de salvação. E esses são elementos que na Escritura, turma, estão muito presentes. E eu posso citar inúmeros textos aqui com vocês. Pois vocês são salvos por causa da graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não pelo que eu faço, para que ninguém se glorie, Efésios capítulo 2, versículo 8. Ou então Jesus quando diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, aquele que confia em quem eu sou e que está disposto a ter a sua vida mudada a partir daí, João 6,35, asseguro-lhes que aquele que crê, que confia em mim, tem a vida eterna, João 6,47, enfim, eu tenho N versículos aqui, Atos 10, 43, todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enfim, N versículos que eu posso citar para vocês. Mas esse é o processo de salvação. Eu sei dos fatos históricos e eu torno isso real para mim a ponto de ter minha vida transformada. E eu quero mencionar um pouquinho a nossa realidade aqui também, do nosso país e de como temos visto as coisas aqui. Turma, é isso que a Bíblia prega. E muitas igrejas hoje têm tratado frequentadores como consumidores. E muitos pastores que querem um rebanho cada vez maior. Posso falar para vocês, não é ruim ter um rebanho que cresce. Mas muitos e muitos estão dispostos a diminuir essas mensagens, seja da história até ninguém, o pessoal gosta, mas do processo, especialmente num aspecto. No aspecto do arrependimento. Hoje, nas igrejas, tem sido muito comum as pessoas quererem o Jesus que cura. O Jesus que faz milagre. O Jesus que até salva lá na frente. Mas não querem o Jesus que confronta o nosso estilo de vida. Essa é a realidade. E a fé, esse processo de salvação, o texto diz, tem que ver com em seu nome, mas com arrependimento para perdão de pecados. E são as duas coisas, turma, que compõem o processo de salvação. E esse é o conteúdo da nossa fé. Então é necessária uma intervenção sobrenatural para se compreender as Escrituras, na história da salvação, mas no processo de salvação. Isso deixa eu só mencionar uma última coisa antes da gente ir para o último ponto. Turma, eu aprendi uma coisa no ministério, que essa questão do processo de salvação, a gente não impõe isso para as pessoas. A gente não tem a capacidade de fazer as pessoas mudarem a sua mente nisso daqui. Eu posso pregar, eu posso falar, eu posso dizer que a pessoa é pecadora, ela pode concordar comigo, mas se não houver uma intervenção sobrenatural, a pessoa não vai crer. E isso é parte da nossa teologia aqui na igreja, mas é a realidade.
Tantas pessoas que nós pregamos e que tinham tudo para entender, não entendem. E pessoas que às vezes se prega, lá Jonas, né? Arrependei-vos. E a pessoa fala, eu quero. Não é, e a pessoa se converte, porque isso é uma intervenção de Deus. Mas o que eu quero trabalhar com vocês, com a igreja aqui hoje, é um último aspecto, que é o mais negligenciado de todos, em que é necessário um entendimento sobrenatural da Escritura. E isso tem sido, se você observar os meus últimos sermões aqui na igreja, onde eu mais tenho batalhado com esses irmãos aqui. Porque eu vejo que muita igreja compreende esses dois primeiros aqui, de que os eventos históricos, a morte e a ressurreição são verdadeiros, passaram pelo processo de arrependimento e fé, são crentes em Jesus, mas quando chega nesse último elemento, parece que a coisa não vai. Mas o entendimento sobrenatural está aqui também. Para que seu nome, para que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio, falando da promessa do meu Pai, o Espírito Santo, o capacitador, mas enviando ou a promessa para a promessa, ou com a promessa. E o terceiro conteúdo eu estou chamando de frutificação dessa salvação. E aí eu pesquisei no latim, que deve estar tudo errado, mas eu falei, como que eu escrevo em latim? Se eu coloquei história da salvação, ordem da salvação, né? História salutis, ordem salutis, uma salvação, a pregação da salvação, a pregação acerca da salvação, a proclamação da salvação, e o Google disse que é isso daqui. Predicatio salutis. A salvação, a compreensão da Escritura envolve saber os fatos históricos, envolve se render a esses fatos no processo de salvação. Mas a compreensão sobrenatural das Escrituras envolve também uma disposição de que a partir de agora eu sou um proclamador. A partir de agora eu e você temos uma missão e ela não é opcional. É só para os... Não, olha o que ele diz aqui, a todas as nações. Os discípulos não foram a todas as nações, eles foram para algumas. E fala que eles seriam testemunhas, e a palavra que é usada aqui não é martireu, não. É a palavra que é usada para arauto, aquele que proclama. E ele enviando com a promessa do Espírito Santo. Turma, é essa parte dessa compreensão sobrenatural que às vezes um pastor passa a sua vida de alguma forma tentando ensinar a igreja, mas que cada dia mais eu estou conformado que sim, eu tenho um papel de ensinar a igreja, mas que essa compreensão sobrenatural da Escritura de que, desculpa, você não foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo também para ir para o céu, mas você está sendo salvo para proclamar a salvação para outras pessoas. Deus abriu o entendimento de cada um de vocês para compreender as duas primeiras etapas? Será que Ele não abriu para a terceira também? Ou será que se Ele abriu, há um aspecto de ignorância, voltando ao que eu falei no começo, ou um aspecto de rebeldia? Pode ser três possibilidades. Os discípulos não tinham entendimento aberto até aqui. Então, pode ser que pessoas não são proclamadoras porque elas não entenderam nem a história, nem o processo e nem a sua tarefa de proclamação. Não creio que é o caso. Eu vejo os irmãos da igreja, convivo com os irmãos da igreja, são crentes. Então foi-lhes aberto o entendimento. O que é? Talvez falte ensino pastoral. Então estamos tentando corrigir isso, a ignorância, de que você e eu somos proclamadores. Agora vocês sabem. Mas o meu medo pastoral muitas vezes é que, entendendo a história da salvação que Jesus fez, entendendo o processo de salvação, como vai para o céu, a gente às vezes considera que essa última parte, ela é para os profissionais. Desculpa, turma, não é. Jesus te salvou não para você mesmo, Jesus te salvou para
alcançar o mundo e uma comunidade mundial. Nós estamos nos acostumando como igreja a uma candeia que fica escondida, uma vela que fica escondida por um vaso. Nós estamos acostumados como igreja a um sal que não produz nada, nem sabor. Nós estamos esquecendo como igreja que a proclamação do Evangelho compõe a salvação na sua história, no seu processo e naquilo que a salvação deve gerar em mim e em você. E turma, me dói muito o coração pastoral quando eu vejo uma apatia da igreja naquilo que deveria agora ser natural de um processo de pessoas que foram perdoadas e salvas. E quando eu vejo, por exemplo, textos como Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus se esvaziou, né? Jesus se esvaziou, e aí ele vem, desce, morre aquela morte, e depois Deus o exalta, diz assim: Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí ele termina esse texto dizendo assim: assim, meus amados, então do jeito que Jesus fez, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quando a gente fala desse texto, todo mundo pensa em santificação, e é verdade. Mas não é só santificação. No contexto está dizendo, esse Jesus que é exaltado tem que ser proclamado para que todo joelho se dobre. E ele diz, e agora vocês, para que todo joelho se dobra, você coloca essa salvação em ação. Como? Proclamando. É nossa responsabilidade, como foi daqueles discípulos, uma vivência dessa salvação a ponto de que todo o mundo seja impactado pela vida da igreja. É necessária então uma intervenção sobrenatural de Deus para eu compreender a história da salvação, o processo de salvação. Mas é necessária uma intervenção sobrenatural para que eu entenda também como que essa salvação frutifica. E um dos elementos principais é o quanto eu e você proclamamos de Jesus às pessoas lá fora. Hoje é domingo de Páscoa. E eu quero terminar fazendo uma aplicação desse texto aqui para o seu almoço daqui a pouquinho. Eu vou tentar fazer com a Dani e as crianças hoje. E eu vou pedir que você faça na sua casa. Amanhã é feriado, hein, gente? Coisa boa, né? Tira um tempinho para conversar. No que eu quero sugerir a aplicação? Primeiro, sendo hoje o domingo da ressurreição, aproveite e dê a ênfase devida à história da salvação. Talvez considerar um pouquinho como foi o dia da morte, na sexta-feira, como deve ter sido o dia da ressurreição de Jesus, no domingo, os elementos ali que compõem essa história da salvação. E eu vou dar uma sugestão, e a sugestão é: converse na sua família sobre esses eventos, especialmente a gente que tem filho. Tenha a dimensão se o seu filho, mesmo já mais velho, compreendeu a história da salvação, o que foi a morte, Jesus como homem, Jesus como Deus, o que foi a sua ressurreição. Às vezes a gente dá a salvação dos nossos filhos como algo dado, consumado. Avalie isso. Avalie a sua salvação também, por que não? Mas nos fatos históricos. Depois, tendo dito isso, considere na sua mesa ali, conversar sobre como foi o processo de salvação. Converse ali. Você se sentiu pecador, necessitado de um Salvador? A fé em Jesus, o que é para você a fé? Então fala do processo de salvação, conversa, pergunta. Se tiver tudo bem até aqui, não para aqui. Senta em família hoje e começa a conversar o seguinte: como que a nossa família pode fazer essa salvação frutificar? Como? Quais são as possibilidades? Turma, vamos ter uma viagem missionária que não é proclamadora, mas vamos molhar o pezinho na água
lá no campo missionário, agora em julho, turma, 10% da igreja vai, só isso mesmo. Ah, mas é por dinheiro ou o que for. Vai por mim, não é problema. Quer dizer, pode ser, mas antes de ver o problema, conversa a possibilidade. Porque nós temos responsabilidade. Discute com os seus filhos como que a família de vocês pode se tornar uma família proclamadora. Eu vou pregar mais para frente, daqui a algumas semanas, sobre um texto que mexe muito comigo, que é o texto que fala do nosso dinheiro ser investido para a salvação de pessoas. Porque a impressão que eu tenho olhando a nossa igreja, que Deus tem abençoado grandemente, até financeiramente, é que a gente investe o nosso dinheiro em tudo, menos naquilo que deveria investir. O em tudo não está errado. Você ter conforto, você ter uma vida tranquila, não é de todo errado. Mas se tudo que eu faço com minha família é isso, tendo o passo 1 e 2, eu tenho a história da salvação, sei quem Jesus é, está todo mundo crente em casa, agora o que nós vamos fazer? Vamos viver bem. Porque eu já tenho, meus filhos vão para o céu, né? Todo mundo na minha casa vai para o céu. Estou feliz, o que eu faço agora? Eu ganho dinheiro. É isso? Não, falta o terceiro elemento. E começa a conversar, quem que a gente pode convidar? Onde que a gente pode ir? Porque a salvação é quem eu trago para perto e para onde eu vou. É assim que a gente proclama nos dois movimentos, trazer e levar. Quem são as pessoas da nossa família que a gente deveria testemunhar? Quem são as pessoas que não são da nossa família que a gente deveria testemunhar? Que tipo de experiência missionária a nossa família deveria ter? Porque isso compõe o processo de salvação inteiro e essa compreensão sobrenatural da Escritura. E hoje, na Páscoa, então esse almoço é uma excelente ocasião, se você estiver em família, para lidar com esses três aspectos. A história salutis, a ordo salutis, mas não esqueça da predicatio salutis. Vamos orar. Senhor, muito obrigado que o Senhor, Jesus veio ao mundo e assumiu a culpa que era minha e dos meus irmãos aqui. E morreu e ao terceiro dia, provando a sua plena divindade, ressuscitou. Muito obrigado que não bastasse os fatos históricos. O Senhor chamou pessoas e produziu em nós o arrependimento e a fé que são necessários para que alguém saia da morte e da vida. Mas, Senhor, nos coloca aqui como igreja de que esses dois elementos não representam toda a salvação. Representam uma parte da salvação. Nos coloca que há um terceiro elemento aqui, que agora, desfrutando dessa comunhão com Deus, nós temos a tarefa de sermos proclamadores desse evangelho para outras pessoas ao redor do mundo. E eu te peço que o Senhor faça isso comigo, com a minha família, com os meus irmãos aqui, e que, por causa de uma compreensão sobrenatural da Escritura, essa igreja se torne efetivamente uma igreja que proclama. Esse é o meu pedido, Senhor, e gratidão, em nome de Jesus. Amém.